Eu vou rasgar o verbo agora com vocês, meus amigos. Quem não tiver em comunhão com Deus e com o Espírito Santo nesse cenário de final dos tempos, está debaixo de um perigo enorme de ser enganado, comprar gato por lebre e cair naquela história da Bíblia que diz: há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. A gente está vivendo o maior momento de engano da história da humanidade. Não um engano só devido à inteligência artificial, que pode produzir imagens, simular vozes, simular situações que não existem, mas por causa de um engano espiritual. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não enxerguem a verdade. E o mundo está aí até hoje pensando o que é verdade. As pessoas acham que verdade é uma coisa objetiva, mas para o mundo não é. Por exemplo, no direito você tem verdade formal e verdade real. Você tem diferentes conceitos de verdade. Você tem verdade como uma ideia do que vai acontecer no futuro. Você tem verdade como uma ideia do que aconteceu no passado, né? Você tem verdade... Quer ver uma ideia de verdade como que vai acontecer no futuro? A ideia hebraica de verdade, que tem a ver com a palavra fé, emuná, que dá origem a emet, que é a verdade. Perfeito? Então, para os hebreus, a verdade é o Messias que está vindo. Beleza? Para os gregos, a verdade é o que aconteceu no passado. Demelcher, obrigado aí pelo apoio. Por quê? Para os gregos, verdade é aletheia. Aletheia vem de lete, que é esquecimento. Aletheia significa não se esquecer ou lembrar. É uma coisa que está de posse da deusa Mnemosine, que é a deusa da memória, daí a ideia de amnésia. Amnésia é sem memória, sem a ajuda da deusa Mnemosine. Então, quando você tem a ajuda da deusa Mnemosine, você acessa o que é, o que foi, o que será, e você tem acesso a aletheia, que é a verdade ou não esquecimento. Enquanto isso, quem vai para o mundo dos mortos na Grécia, vai lá para o Hades, passa pelo Tártaro, passa pelo Pyrrhus Gehenna, que é o lago de fogo, e o que acontece? Ele bebe do rio Lete, que é o rio do esquecimento, para ele ficar letárgico e esquecer dos seus problemas. Então, morte é esquecimento, vida é lembrança. Verdade, vida e lembrança. Esquecimento, o óbito e a letargia. Então hoje vocês estão sendo convidados para sair das trevas para a luz. Você está sendo convidado para sair da letargia para sair para a proatividade. Você está sendo convidado para tirar as escamas dos seus olhos e entender que o que nós estamos vivendo no mundo hoje é realmente uma grande batalha espiritual. Ou você ainda não percebeu que a elite que controla o planeta é uma elite esotérica? É claro que essa elite é esotérica e ela é anticristã. Por quê? Pense num detalhe simples. Para que as grandes universidades americanas servem hoje? As universidades Ivy League. A gente está falando de Harvard, Princeton, Yale e por aí vai. Né? UPenn, que é a Universidade da Pensilvânia, entre outros. Qual é a função dessas grandes universidades americanas? Formar a nova elite que vai dominar os Estados Unidos e o mundo. E essa nova elite é formada com qual visão de mundo? Obviamente uma visão de mundo woke e obviamente uma visão de mundo dentro da elite, uma visão de mundo esotérica. Porque dentro da Universidade Yale, por exemplo, você tem a sociedade Skull and Bones, que é uma sociedade fechada, que só entra o topo da elite, e que você tem vários presidentes americanos que saíram de dentro dessa sociedade. A sociedade Skull and Bones produziu não apenas vários presidentes, teve uma época em que os dois caras que estavam disputando a Casa Branca eram Skull and Bones, né? Eram Bonesmen, como eles chamam, o John Kerry e o Bush filho, os dois eram Bonesmen, né? E dali saiu também a CIA. A CIA foi criada dentro da universidade, dentro da sociedade Skull and Bones, que é uma sociedade altamente esotérica, cheia de rituais e conceitos místicos ali dentro. Ou seja, a elite que manda nos Estados Unidos e a elite que manda no mundo é mística. É esotérica. Eles pautam as suas ideias através de conceitos esotéricos. Eles pautam as suas ações através de ideias espirituais. E por isso que eles são tão contrários ao cristianismo, porque o cristianismo é o grande oponente. Então hoje você entendeu como é que é o jogo. Você tem uma elite esotérica no mundo trilionária que é contra o cristianismo e do outro lado você tem os verdadeiros cristãos. No meio disso tudo você tem um monte de cristão que não sabe o que é ser cristão. Jesus diz, vocês dizem que me amam, mas não fazem o que eu ensino. Jesus fala, vocês me chamam de Senhor, mas não cumprem os meus mandamentos. Jesus diz para uma igreja que era rica, próspera, gigante, que é a igreja de Laodiceia.
Laodiceia, todas as palavras, todos os nomes de pessoas e de lugares na Bíblia nos ensinam muito. Laodiceia vem da união de dois termos gregos, laos, que é o povo, e dike, que é justiça, ok? Quando a gente fala Atena dike, Atenas dike, Atenas da justiça, dike é justiça. Então Laodiceia significa a igreja que vive segundo a justiça do Laos. O que é o Laos? O povo, ok? A justiça de Deus é a justiça do povo, a cidade de Deus é a cidade dos homens, conforme Agostinho de Hipona escreveu no seu livro A Cidade de Deus. Só tem dois modelos, meu amigo. Tem a cidade de Deus, em que o princípio é o amor ao próximo, e a gente vive com base nesse amor. Todas as instituições e atitudes são criadas com base nesse amor. Essa é a cidade de Deus. Por outro lado, a cidade dos homens não é governada pelo princípio do amor, é governada pelo princípio, sabe qual? Aí você tem que entender o latim. O princípio libido dominandi. O que é libido dominante? O desejo de dominar, ou o desejo que domina, ou ser dominado pelo desejo. A cidade de Deus é dominada pelo amor ao próximo. A cidade dos homens é dominada pelo desejo de dominar, desejo de subjugar, desejo de controlar. Então, hoje você precisa escolher entre esses dois modelos. Existe um modelo esotérico, trilionário e contra o cristianismo que está sendo implementado no mundo em desfavor da humanidade. E existe o verdadeiro povo de Deus ali que está lutando contra isso, porque a Bíblia nos ensina: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do inimigo. Aí você fala, mas isso aí está falando de Jesus, né? Jesus que é o Filho de Deus. Aí que você erra. O Evangelho de João, no primeiro capítulo, começa de forma brilhante, né? Em grego é assim: enarchi enologos. Enologos em pros tu theos, que theos enologos. Ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada foi feito se fez, ok? Então olha como é que o Evangelho de João ele já começa de uma forma linda, maravilhosa e totalmente filosófica também, retomando a doutrina da criação e retomando o conceito grego do logos, né? Então no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Esse veio para ser testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, o João Batista, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, como não está conhecendo hoje. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Presta atenção agora. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo mundo que recebeu Jesus, recebeu o poder de ser feito, transformado em filho de Deus. Hios teu em grego. Recebeu exousian em grego, que é o poder. Então, todo mundo que recebe Jesus como seu único, exclusivo e Senhor e Salvador, se transforma em filho de Deus e se transformando em filho de Deus, recebe poder. Poder para quê? Poder para desfazer as obras do inimigo. É esse poder que eu recebi e que eu estou transferindo para você agora gratuitamente, se você receber Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Quando você fala, Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, porque eu reconheço que tu és o meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida, porque Jesus ensinou aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o nome dele diante do meu Pai. Então, quando você confessa o nome de Jesus diante dos homens, ele confessa o teu nome diante do Pai, você deixa de ser criatura de Deus e vira filho de Deus, e você recebe poder de ser feito filho de Deus, porque você se transforma no mundo espiritual, presta atenção nisso, em rei e sacerdote. Ok? Sabe por quê? Muitas pessoas perguntaram como Jesus pode ser chamado de sacerdote se ele não é da tribo dos sacerdotes. Você sabe que na Bíblia, no Antigo Testamento, havia 12 tribos. E a tribo dos sacerdotes era a tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá.